questionamento aqui, ô Milton. Eu recebi um superchat aqui de um espectador nosso, o Lucas. Lucas, obrigado aí pelo teu apoio. O Lucas Pereira, ele pergunta aqui o seguinte: vocês acreditam que existe uma disputa imperialista entre OTAN e Rússia/China? Milton, fala sobre o cesarismo positivo como caminho ao socialismo. Provocação aí do Lucas para você, ô Milton. Eu até gostaria de saber quem é esse Lucas, porque esse cesarismo positivo é algo que eu discuto com os meus amigos mais próximos a respeito do papel de vanguardas na capacidade de operar o processo revolucionário quando ocorrem as condições objetivas nas relações sociais. Porque, não raro, os processos revolucionários são passados sem que a sociedade perceba, porque não há uma vanguarda capaz de fazer aquilo que Lenin fez em Petrogrado em 17, ou Fidel fez em Cuba contra Batista, a capacidade de transformar uma luta geral numa luta específica do interesse das classes. Isso coloca, inclusive, a questão que o Jair colocou aí, que me interessa muito. Se existe socialismo democrático, eu pergunto a ele outra coisa. Existe sistema liberal democrático? Ou existe um sistema ditatorial liberal dissimulado em concessões que vão até o limite daquilo que não incomode os privilégios do grande capital, ou que não incomode a manutenção da concentração de riqueza no mundo? Quando ocorre qualquer coisa que possa chegar perto de incomodar o privilégio, os chamados liberais não têm nenhum problema, e o golpe de 64 no Brasil é exemplo, quando que é o Milton Campos, Afonso Arinos, uma série de liberais que apoiaram o golpe de 64 diante das reformas de base de Jango. Engels, em 1899, já dava como exemplo para discutir o processo dito democrático de garantia de votos de 4 em 4 anos. Ele dizia: que processo é esse que nós temos, por exemplo, em 1899? Engels já dizia que havia um país no mundo que tinha um partido único. Esse país era os Estados Unidos. Republicanos e democratas existem em disputa nos Estados Unidos há séculos, e nenhum deles foge àquilo que ficou estabelecido, inclusive, naquela Constituição marota construída e elaborada pelos grandes latifundiários americanos, que não quiseram mais pagar impostos para a Inglaterra, absurdo, mas que não libertaram seus escravos. Então, objetivamente, esse critério de que o socialismo tem uma fase necessária, intermediária, autoritária, porque ele precisa se defender contra os instrumentos da burguesia, que se mantêm vivos. Quando você coloca um processo insurrecional, que não é mais o caso, como é que você vai fazer com Polícia Federal, Forças Armadas, Ministério Público condicionados ideologicamente a defender a sociedade onde propriedade privada não pode ser discutida? Onde propriedade... Quer dizer, você hoje tem no Brasil, inclusive, a perspectiva de considerar criminosos os movimentos sociais no campo que tentam impor uma reforma agrária necessária, inclusive, para o desenvolvimento capitalista mais humano. E isso não pode, não. Isto é roubo de propriedade privada. Que propriedade privada é essa do campo? Grande parte da propriedade privada do campo se constitui de ocupação privada, roubo, grilagem de terras públicas. Roubar esses grandes latifúndios, eles se expandem pela Amazônia, pelo Sudeste. O que aconteceu enquanto nós estamos aqui no litoral, em Brasília, o Sudoeste e o Oeste brasileiro estavam submetidos à lei do Faroeste. Até hoje se mata qualquer líder camponês que pretenda melhores tratamentos no campo. Isso é democracia liberal? Eu não aceito, não existe democracia no Brasil. Uma coisa é democracia partidária, pode ter partido, assim, mesmo com limites. Impedir. Quantas vezes você já viu algum dirigente o moderado PSOL, o meu partido, que hoje está muito tomado pelo identitarismo em grande parte, onde é que você vê a liderança do PSOL dando entrevista na Globo? Não existe isso. Qualquer coisa sobre economia, você não recorre a acadêmicos que discutam a distribuição de renda. Você recorre a acadêmicos que discutam o melhor ambiente de negócio para o mercado. O mercado passa a ser o referencial. Quem é o mercado? São os grandes capitais, são as classes dominantes. São eles que... Não existe livre mercado, existe mercado manipulado.
Compra e venda acontece de acordo com os interesses do grande capital. Warren Buffett, que junto com o Soros é o grande especulador internacional, é honesto, porque a diferença da direita globalizada, a grande direita, é que eles leram o Capital. Warren Buffett e Soros conhecem o Capital de Marx bem. E eles dizem de maneira clara, Warren Buffett tem uma declaração que ele deu em entrevista à TV americana. Eu tenho isso arquivado. A luta de classe existe e nós estamos ganhando. Ele diz isso de maneira clara. A esquerda não pode dizer. E para ganhar essa luta de classe, a burguesia, porque vamos ter claro, grande parte do equipamento militar alemão era construído em fábricas de grandes capitalistas franceses, ocupados pela tropa alemã ou ocupados pelos fascistas internos sob a batuta do Marechal Pétain. Eram eles que construíam tanques, que construíam e que forneciam, inclusive, alimento para as tropas alemãs, forneciam combustível, tudo isso. Então, isso não se olha. Stalin é um grande criminoso por causa dos processos de Moscou. Mais criminoso que Stalin é Churchill, pelos processos genocidas do colonialismo e imperialismo inglês na Índia, na África, na Austrália, em toda parte. E ninguém lembra disso. Então, o socialismo é democracia. Agora, para construir isso, é preciso que haja um período de... Cuba tem que abrir a pluralidade. Se abrir a pluralidade em Cuba, aliás, não existe processo mais democrático de formação de assembleia do que a de Cuba, que é a discussão dos bairros. Agora, quando se pretende organizar isso, não abre, aí imediatamente se coloca um IBAD e um IPES para fazer em Cuba o que se fez no Brasil. Aliás, recomendo vocês, de vez em quando, procurarem no Curto ou no Arte 1 o que foi o IPES e o IBAD na formação da consciência desta vagabunda classe média brasileira, minimalista, que pensa, cujo sonho é ascender aos privilégios dos grandes banqueiros, que eles nunca vão ter, por medo de virar aquilo que eles veem nos seus empregadas domésticas, das quais eles estão mais próximos e cujos interesses eles deveriam defender. Então, para ganhar a classe média para essa ideia de que o socialismo autoritário e o liberalismo é democrata, é muito fácil. Você pode votar quando quiser. Vota em quem? Contra quê? Quais são os poderes reais que estão em jogo no momento de uma campanha eleitoral? Quem é que tem disputa presidências? Então, objetivamente, é preciso ter muito cuidado com isso e considerar que não existe... O critério não é de democracia burguesa, é a forma de implantar o controle burguês na sociedade através dos métodos pelos quais se fazem concessões que não toquem os privilégios. Lampedusa, mudando tudo para que tudo permaneça como está. Obrigado, Milton, pela tua intervenção. Também